Uma comissão especial foi instalada na Câmara dos Deputados para analisar a definição de um piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Para o governo federal, o piso salarial traz consequências danosas, um efeito cascata nos salários da administração pública e nas contas dos municípios. Quem vai falar sobre esse assunto é o deputado Jorge Pinheiro, do PRB de Goiás. Dá para entender um pouco o lugar do governo, né? Está todo mundo aí querendo um novo piso, querendo um piso salarial, todo mundo querendo reajuste, né? Isso traz um efeito cascata realmente nas finanças, né? E eu sou da base do governo, Elimar, né? Voto com o governo e entendo perfeitamente essa situação. Então a gente vê várias categorias, cada um legitimamente dentro do processo democrático, brigando pelo seu espaço, pelo seu lugarzinho no sol e tal, aquela coisa toda. No caso específico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, é uma situação peculiar, porque esse pessoal que ganha hoje, em média, na sua grande maioria esmagadora, um salário mínimo, é o pessoal que vai a pé, de bicicleta, de barco, né, nos rincões mais distantes do nosso país, fazendo aquele trabalho de educação e de saúde básica. O SUS hoje, o Sistema Único de Saúde, deve muito a essa categoria, que, de certa forma, não tem as condições adequadas de trabalho, mas mesmo assim está executando, e que está pleiteando hoje, brigando muito para ter uma data base e ter um piso salarial mínimo para o Brasil todo de referência, 2 salários mínimos. Daria hoje R$ 1.090. Agora, como é que surgem os agentes de saúde, esses agentes? Foi em algum momento recente, né, que eles surgiram? Quer dizer, Foi. Coisa de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Não é? Né? Porque se entendeu... Surgiu essa categoria, surge para uma situação específica, né? Se não me engano, não lembro exatamente. No caso dos agentes de combate a endemias, sim. Quando surge, por exemplo, um surto de dengue ou alguma doença endêmica numa determinada região, aí sim você tem essa categoria atuando por conta que são doenças que têm ciclos. Todos os anos, naquele período, tem uma incidência X. Então, eles estão ali e tal. No caso dos agentes comunitários de saúde, não. Eles fazem aquela educação básica, eles estão ali orientando, dando dicas, verificando a situação das pessoas, fazendo os encaminhamentos necessários para que a educação básica de saúde ela possa, de fato, acontecer. E é um braço importante dos postos de saúde, dos hospitais, fazendo aquela primeira triagem, aquele primeiro contato, principalmente com as comunidades mais carentes. Eles recebem uma formação também, claro, né? Eles recebem uma formação, embora eles tenham um ensino fundamental, que é o que é exigido deles, né? É exigido também que eles morem na mesma região onde eles atuam, daí a facilidade de contato com as pessoas, eles conhecem, de fato, a realidade daquela região. Agora, quando se fala, mas os municípios têm esse problema, às vezes tem um orçamento pequeno para encarar todos os seus problemas, inclusive de saúde e educação. Mas ninguém fala, esses agentes de saúde e os agentes de combate a endemias, eles são remunerados pelo governo federal. Pelo governo federal. Quer dizer, o governo federal repassa para os municípios que, por sua vez, pagam os agentes. É isso, né? É exatamente dessa forma. Então, essa fatura que ela vai acontecer, caso seja aprovada e a gente acha que vai ter êxito nisso, você sabe que é toda uma negociação com o próprio Ministério, questão de orçamento e tal. A gente costuma dizer que não é nem o cobertor curto, é o lenço, né? Você cobre a cabeça, descobre o corpo todo. Mas a gente tem que usar bom senso e estabelecer prioridade. O que é prioridade para o Sistema Único de Saúde hoje? Em cima disso a gente vai trabalhar. Mas a despesa recai em cima da União. A União que faz o repasse total do recurso e o município é que faz o pagamento. No caso da dengue, por exemplo, que a gente... Estou perguntando como um leigo no assunto, né? Mas assim, no caso da dengue a gente vê... O Rio de Janeiro teve uma explosão de casos de dengue. Alguns estados também. Esse ano bateu no teto, né? Faltam agentes para tratar nessa questão das endemias, não? Falta gente? Falta. Você vê, por exemplo, nós temos hoje 236 mil agentes comunitários de saúde. O de combate à endemia são apenas 70 mil. De fato, falta. Né? Você pode somar isso, uma série de situações que dão, às vezes, aquele somatório negativo. Mas esses agentes, eles estão em pequena quantidade e, muitas vezes, totalmente desaparelhados. Você vê, eles fazem, muitas vezes, o trabalho de porta em porta a pé. Então, a razão de atendimento, a vazão deles, muitas vezes, fica prejudicada porque, muitas vezes, nem o deslocamento. Alguns deles fazem de bicicleta, outros usam a própria condução para poder dar conta de fazer o que tem que ser feito. Depende, às vezes, de na prefeitura disponibilizar para ele um carro, que naquele dia está disponível, no dia seguinte não está mais. Então, é uma série de situações
Mas você falou uma questão crucial. Hoje a quantidade, o efetivo deles é aquém do que a gente necessitaria. Essa comissão especial, o senhor participa dela? Participo, sou membro titular da comissão. E qual é o prazo que ela tem? Como é que vai o trabalho da comissão? Eu sei que ela foi instalada agora, né? Isso, recentemente. Me conta um pouco sobre ela. Quer dizer, vocês têm um prazo para encerrar esses trabalhos? Que tipo de... Vão fazer algumas audiências? Vão viajar? Que tipo de trabalho? Inclusive, na verdade, como esse projeto de lei apensou todo... Ele veio do Senado. E apensou todos aqueles projetos que tratam do mesmo assunto na casa aqui. Daí a razão também, além dele ter que passar em 4 comissões, da criação de uma comissão específica. Existe prazo, sim, mas esse prazo pode ser prorrogado de acordo com a necessidade. O que nós queremos é que isso seja resolvido da maneira mais rápida possível, que muitas audiências públicas já foram feitas, nós vamos fazer outras, evidentemente, mas eu acho que a questão crucial é o entendimento com o Ministério, né, a questão orçamentária. Esse é o ponto. Ninguém mais dentro da comissão e os próprios parlamentares que participaram dessa discussão já há muitos anos já afunilaram, o relatório está praticamente pronto. Então, não se discute muito essa questão. A questão agora é orçamentária. O governo tem ou não tem disponibilidade? Não tem. Podemos escalonar isso? Falta 0,6 para chegar aos 2 salários mínimos. Vamos dar 1 por ano, 2, de 2 em 2 anos. O que eles querem é ter garantido isso, uma data base, e poder contar que daqui a alguns anos eles vão poder estar ganhando referencial ao que é hoje 2 salários mínimos. E o diálogo com o Ministério é bom? Olha, é bom e às vezes não é, né? Isso depende muito da habilidade da própria comissão, dos parlamentares, a coisa está muito discutida. Eu acredito que nós vamos ter, eu quero crer, nós estamos num outro governo, nós tivemos um governo passado que tinha uma metodologia e tinha determinados entes atuando. Hoje nós temos um outro governo, embora de continuidade, mas que tem uma cabeça diferente. Então nós estamos iniciando novamente esses debates, esses diálogos, esperamos ter bom êxito, porque disso depende a saúde, principalmente da população mais carente do nosso país. A gente sempre pensa em população carente, uma população que está muito distante, lá no Amazonas, sei lá. Mas aqui mesmo, na região de Brasília, no entorno de Brasília, a questão pega, né? Miserabilidade total. Você falou uma coisa interessante. Nós chamamos esse cinturão dos municípios goianos do entorno, que incharam, a exemplo de Águas Lindas. Você vê, Águas Lindas era um bairro. Em 5 anos, ele pulou de 5 mil e poucos habitantes para quase 300 mil em 5 anos. Então, quer dizer, como é que você controla uma explosão demográfica? Isso eu estou falando de Águas Lindas, não estou falando de Valparaíso, de Novo Gama, de Ocidental, de Lusiânia, né? Os outros municípios... Não há governo que dê conta nisso, né? Nenhum governo dá conta de um crescimento dessa velocidade. Né? E essa explosão, culpa de Brasília, mas que ficou a fatura para o estado de Goiás pagar. Mas que Brasília não pode governar de costas para o entorno, porque essas cidades acabaram virando cidades dormitório, uma série de problemas de saúde, inclusive. Diga-se, Águas Lindas, onde a gente não tem água tratada, não tem esgoto, problemas seríssimos lá. Populações que vieram do Norte e Nordeste na expectativa de ganhar um lote aqui, não o ganharam e não tem como voltar mais, acabaram ficando por aqui. Então nós temos uma situação esdrúxula de saúde, de segurança e de educação que precisa ser resolvida urgentemente. E como você mesmo disse, nas barbas do Poder Central. Ao lado do Poder Central. Deputado Jorge Pinheiro, muito obrigado pela sua vinda. Espero que tudo siga contente. E eu espero que em breve a gente possa dar uma notícia positiva, que conseguimos negociar e fechar um bom acordo com o Ministério da Saúde. Muito bem. Obrigado a você também, ficou com a gente até agora.